Vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 7. Acompanha comigo, diz assim: Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor de ti, e eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. Repita assim comigo: Peço que me mostre a tua glória. Fale de todo o coração: Peço que me mostre a tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, a presença de Deus, ela é algo importantíssimo, se não o elemento mais importante de um culto é a presença de Deus. Não é algo secundário, não é algo lateral que eu posso colocar como um acessório no culto. Não, não. A presença de Deus, ela é algo solene, ela é importante. Porque se todos os elementos desse culto, eles forem posicionados, muito bem posicionados, e tudo estiver sincronizado, mas se a presença de Deus não estiver presente, tudo é em vão. Então o nosso coração, ele deve arder sobremaneira, para que sempre a presença de Deus seja manifesta no meio da igreja do Senhor. Nós precisamos dessa presença abundante na nossa vida. Porque se não temos a presença, o resto é tudo em vão. Estamos trabalhando e fazendo tanto esforço em vão. Porque o objetivo maior,
o que arde em nosso meio, o que vai fazer a diferença num culto, é se ele tem a presença manifesta de Deus. Então não vamos perder o nosso tempo nos esforçando para tantas coisas. Porque às vezes estamos cheios de tanta coisa, mas estamos vazios da presença de Deus. Teve um culto de quarta-feira que eu cheguei aqui, faltando 5 minutos para o culto, porque eu venho lá de Braga e depende do pastor Juarez. E eu cheguei tão agitada, sabe? E cheguei aqui, vinha cantar no louvor, subi aqui e fui para um lado, para o outro, e cantei, sentei depois e disse: Deus, não tinha nada do Senhor neste culto, nem nesse louvor que eu cantei. Porque eu estava cheia de mim mesma. E a tua presença estava tão longe, tão distante, que eu perdi foi o meu tempo. Aí você vai dizer, como é que pode ela perder o tempo? A palavra de Deus não volta vazia? Eu reconheço que não. Mas eu poderia ter atraído muito mais dessa presença. E o povo hebreu, que fora tirado do Egito com um braço forte, porque foi Deus quem tirou aquele povo do Egito. Se você está aqui e você reconhece Jesus como seu suficiente e único Salvador, é porque Deus tirou você com o braço forte das garras do diabo, da escravidão do inimigo. E aquele povo foi tirado por Deus. Mas aquele povo era um povo que estava habituado a ter uma vida de idolatria, uma vida de escravidão. Então aquele povo precisava se adequar ao novo de Deus. O novo de Deus era totalmente o contrário de tudo que eles estavam vivendo. E Deus precisava fazer uma formação com aquele povo. Eles precisavam ter uma nova orientação. Porque servir a Deus não é apenas emoção, não. Servir a Deus não é apenas chegar aqui, cantar, chorar, pular, sapatear e depois ir embora e não saber nem o que foi dito. Não, você precisa de uma direção, de uma orientação. Por isso que a nossa igreja, ela tem um propósito. Por isso que a nossa igreja, ela tem que estar alinhada, o povo, com a visão da igreja. Porque nós não andamos à toa, não andamos perdidos. E Deus queria fazer isso com o povo hebreu. Porque ele disse assim, lá no capítulo 19. Esse povo não era um povo qualquer. Era um povo escolhido por Deus. Quando, depois de 3 meses, que Moisés chega com o povo à beira do Monte Sinai, eles acampam ali. Eram 3 meses peregrinando, o maná já havia descido, eles já estavam experimentando algumas coisas novas, mas Deus disse assim, agora chegou o momento. Agora chegou o momento. Deus está falando com a sua igreja nessa noite através dessa palavra. Agora chegou o momento de nós alinharmos a nossa visão. Porque não podemos andar soltos, errantes por aí. Hoje eu estou nessa igreja, amanhã eu vou visitar outra igreja e depois eu fico em casa, eu faço o que eu quiser. Não, você não pode. E a Bíblia me diz que você não pode, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Porque quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, ele fala, Moisés, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Escuta, igreja, isso agora. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos. No hebraico, esse texto, a palavra que define esse texto é a palavra segular, que significa tesouro especial. No reinado, nós sabemos que um rei, ele possui muitos bens. Um rei é rico, né? Eu nunca vi nenhum rei pobre. O rei, ele tem muitas terras, tem muito tesouro, muitas coisas valiosas, mas
num reinado, num palácio de um rei, ele possui um tesouro especial. E esse tesouro secreto ninguém chega, ninguém tem acesso. Todo mundo sabe o que ele tem, mas aquele ali ninguém sabe o que é. Porque é algo especial, é algo separado. Deus, ele é o dono de toda a terra. Deus é o Deus de todas as nações, eu também acredito nisso. Mas Deus separou um povo para ser exclusivo, para ser seu. E ele não faz negociação deste povo. Deus, ele não faz negociação. Você tem um valor intransferível. Você é valioso. Você foi comprado por alto preço. Deus não negocia você. Deus não negocia a sua família. É por isso que quando você vai desviando do caminho, Deus envia alguém para te chamar de volta para o caminho. É por isso que quando você está com raiva de alguma coisa e quer sair da igreja, Deus envia alguém para falar com você. Porque Deus não quer te perder. Você é especial, a sua família é especial para Deus. 1 Pedro vai dizer que nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos exclusivos de Deus, porque estamos dividindo essa glória com o mundo. Deus é zeloso, Deus olha para mim e para você. E Deus não quer que você se misture com o que não é dele. Nós fomos chamados para sermos diferentes. E isso é inegociável. Isso não tem como você mudar. Você tem como escolher. Eu posso sair daqui, levantar agora, ir para minha casa ou para onde eu quiser. Mas se eu quero ficar na presença dele, eu tenho que andar como ele fala que tem que andar. Eu tenho que fazer o que ele tem que fazer. Porque ele ama a mim e ama a você. Deus chama esse povo e a primeira coisa que Deus faz é o quê? Ele faz a purificação. Saiu do Egito, mas para andar na minha presença tem que estar diferente. Ele vai limpar o povo. Olha, a Bíblia vai dizer que diz o Senhor para Moisés: vá ao povo e consagre-os no dia de amanhã, que eles lavem as suas roupas. Porque Deus não quer nenhum resquício do Egito na nossa vida. Deus não quer nenhuma sujeira do Egito misturada com o que ele tem para nos dar. Deus quer nos dar um novo tempo, mas com o Egito entranhado na nossa roupa, no nosso coração, ele não consegue operar os milagres que ele precisa fazer. O que Deus precisa fazer é para já, é para hoje. Deus tem pressa. Deus tem pressa em salvar nessa noite aqui. Tem pessoas que vieram só para ouvir essa palavra. Deus quer lavar as suas vestes hoje. Deus quer te colocar num lugar de intimidade lá na fenda da rocha. Fenda da rocha é lugar de proteção. A mão vai estar por cima. Na fenda da rocha você vê ele de costa. Você pode estar sozinho na fenda da rocha. Pode não ter amigo, pode não ter dinheiro, mas a presença dele estará com você em todo o tempo. É isso que vale, é sobre isso. É sobre esta presença. É sobre isso que eu quero pregar hoje. Eu não vou pregar nada de carro, de casa. Eu não vou te dar chave. Eu quero te oferecer a presença manifesta de Deus. A glória de Deus manifesta aqui neste lugar. Primeira coisa é purificar. Depois Deus vai falar sobre os mandamentos e sobre leis. Olha, Deus vai fazendo uma escola com o povo dele. Crente que quer crescer precisa estudar. Crente que quer crescer, que quer avançar, precisa reciclar. Precisa abrir a mente. Eu cheguei aqui com a mente fechada. Eu sou pentecostal até os tutanos. Mas aqui eu sou um pouco worship. Eu aprendi. Eu queria pregar o culto todo gritando por lá. Mas eu estou falando com mais... Eu estou me policiando, eu estou aprendendo. Porque senão eu vou ficar no passado, ó. E Deus está fazendo coisas novas e eu quero caminhar com o novo. E eu quero crescer com o novo. Eu quero aprender, eu quero me adequar, mas eu não quero abandonar os princípios. Uma coisa é seguir o que é novo e depois sair dançando carnaval gospel por aí. Eu preciso andar alinhada com a vontade do meu Deus. E também eu preciso aprender coisas novas, porque o Egito não é mais o seu lugar. Deus está arrancando correntes
de escravidão aqui. Pessoas que estão aceitando ser escravos do diabo e baixaram a cabeça. O Deus de Israel está sobre esta casa e está mandando a sua glória para ser manifesta no meio do seu povo, da sua igreja. E Deus vai falar sobre os mandamentos com Moisés. Moisés, nós precisamos alinhar, porque eu tenho as minhas regras. Você tem direções exatas quando você vem para essa igreja. Se você vem para essa igreja, você que é visitante, e você chega aqui e quer participar, aqui nós temos direções para a sua vida. Se você gosta, você fica, não é? Sim, amém. Se você não gosta, você procura outro lugar. Mas nós temos um planeamento, nós temos uma organização. E Deus também tinha essa organização. Ele falou, olha, Moisés, para esse povo herdar o que eu tenho para eles, eles precisam entender os meus mandamentos. E eu vou falar sobre os meus mandamentos com eles, as minhas leis. E se nós pensamos assim, igreja, adoração não é isso, pastora Clara. Para adorar, eu não preciso seguir os mandamentos, eu não preciso entender as leis. Mas olha, os mandamentos, ele está também relacionado à questão moral, de como eu trato o meu próximo. Não é só quem eu sou. Eu sou santa. Eu sou uma adoradora. Eu tenho unção. Mas quando eu passo pelo meu irmão, eu falto chutar a canela dele, porque eu não gosto dele. Deus estava ensinando para aquele povo que adorar a Deus também é uma questão moral. Eu preciso respeitar o meu próximo. Eu preciso respeitar as diferenças. Eu preciso entender que eu não posso cobiçar a mulher do meu próximo. Eu preciso entender que eu não posso roubar. Porque talvez como escravo, aquele povo roubava uma cebola, roubava um tijolo, fazia coisas que não agradavam a Deus. E Deus estava dizendo, para chegar nesse novo tempo que eu tenho para Israel, eu preciso também que eles tenham adoração na questão de posicionamento moral. E Deus ensinou. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele está tratando alguém hoje aqui. Adoração não é só glória e aleluia, é educação também. É gentileza, é aprender a se moldar. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas. Mas estamos aqui entre muitos, olha só ao seu redor, quantas pessoas diferentes, quantas culturas. Eu sou do Nordeste, que eu mando as pessoas assim, eu estou mangando de você, eu tenho um jeito de falar todo doido. E tem pessoas que são muito cultas aqui também, que falam bem explicados, e falam bem devagar. Isso é maravilhoso e eu preciso respeitar os limites. E isso também é adorar a Deus. Lá no capítulo 24, Deus ele vai selar a sua promessa com o seu povo. Deus vai selar a sua promessa com o seu povo. Vocês aceitam ser o meu povo? E o povo diz, sim, nós aceitamos ser o seu povo. Porque se eu perguntar assim, quem aqui é de Deus? Todo mundo vai dizer, sim, eu sou de Deus. E o povo aceita. Mas a Bíblia diz que Moisés sobe novamente ao Sinai. E nessa subida ao Sinai ele passa 40 dias. E depois desses 40 dias que ele passa lá, a Bíblia vai... Aí eu pulo com vocês lá para o capítulo 32. A Bíblia diz que foi tanto tempo que ele passou, que o povo não aguentou. Porque se aquela geração era impaciente, imagina essa geração agora. Isabela veio no carro comigo hoje. Ela não ficou, nem o pastor Juarez, ele passou mal, voltou para casa. Mas quando nós viemos para cá, para Guimarães, ela veio no carro. Eu acho que ela escutou umas 15 músicas de lá para cá. Passando assim, ó. Ai, já tá bom, acabou. Ai, tá bom, já acabou. Colocou aquela, como Maria, preciosa. O pai dela disse, que é isso, menina? Que falta de paciência. Porque somos uma geração impaciente. Se alguém mandar um áudio para nós de 5 minutos, é no 2 vezes. Porque não temos paciência para escutar mais nada nem ninguém. O culto começou 6h30. Eu peguei a palavra agora, tem gente pensando, o churrasco vai começar que horas? Acaba logo a palavra. Porque não temos mais paciência de esperar. E assim aconteceu com aquele povo. O Moisés passou 40 dias no monte, o povo ficou cansado de esperar. A Bíblia vai dizer no capítulo 32, que o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. E eles começaram a arrumar desculpas para pecar.
Eu ia colocar um tema hoje nessa pregação: desculpas para pecar. Você já viu alguém sair da igreja e dizer assim, você perguntar, por que você saiu da igreja, irmão? Aí eu saí porque eu queria botar a gaia na minha mulher. Você vê alguém dizer isso? Não, eu saí da igreja porque a minha mulher só queria viver na igreja, me deixou de lado. Aí o diabo atentou, né? Eu caí e eu traí a minha mulher. A culpa nunca é da pessoa que faz. Porque nós sempre temos uma desculpa para os nossos erros. Por que você saiu daquela igreja? Ah, porque o pastor Ramon, ele não fala comigo. Nunca falou comigo, eu não consigo. 50 milhões de pessoas na igreja, o pastor tem que falar só com você. Ele não consegue nem falar com ele mesmo. Nem com a mulher dele que senta do lado dele. Nem vi a pastora direito hoje. Mas o que está no nosso coração, nós queremos praticar e queremos colocar a culpa em algo ou em alguém. E não podemos ser assim. Porque acabamos construindo bezerros de ouro. Queremos pecar, mas não sabemos qual maneira. Então eu vou arrumar uma forma. Eu quero beber, eu quero farrar, eu quero dançar pagode, eu quero sair para boate. Mas eu vou arrumar uma desculpa. Sabe por que eu sou assim? Que é melhor ser assim do que estar na igreja e estar na fofoca. Mas não é sobre a fofoca, é sobre mim. É porque eu quero pecar, então eu quero arrumar um culpado. Vamos fazer um bezerro de ouro, Arão. Porque Moisés está demorando muito, a culpa é de Moisés. A culpa é da liderança. A culpa são dos The King, The Power, The Men, The Bad. É culpa dele, que eu não quero ir para a igreja. Porque tem esse povo aí fazendo vergonha no nome do Senhor. Se você tem compromisso com Deus, não importa se Moisés demora, não importa se fazem graça com o nome de Deus, a fidelidade parte do seu coração para com Deus. Não tem nada a ver com o que os outros fazem, é sobre você e Deus. É uma responsabilidade sua e de Deus. Nós precisamos amadurecer o nosso pensamento. Essa igreja não é perfeita e nunca será. Mas esse lugar é o lugar onde nós estaremos aqui para fazer a diferença nessa cidade. Para mostrar que nós somos fiéis. Em meio a tempos difíceis. São tempos difíceis. Aquele povo queria misturar o que era sagrado com o profano. E vamos ter muito cuidado com isso. Não podemos misturar o que é sagrado com o que é profano dentro da casa do Senhor. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, não podemos. Porque estamos construindo estátuas de ouro. Olha o que eles fizeram. Arão, levante-se e faça alguma coisa para nós. Eu vou falar para os homens dessa igreja hoje. Homens, vocês precisam se posicionar nas suas casas. Vocês são os cabeças das suas casas. Vocês precisam ter voz ativa sobre os seus filhos. Meu marido é muito duro, muito chato. Tem hora que eu quero calar a boca dele, eu não posso. Ainda bem que ele não está aqui hoje para fazer nada comigo. Tem hora que ele está falando que dá vontade de fazer no pé dele assim, ó. Cala a boca. Mas eu não posso. Eu não posso deixar o espírito de Jezabel tomar conta de mim, porque eu não sou a cabeça da minha casa. E por falta de homens posicionados, as mulheres têm se levantado. E por conta de homens que parecem com Arão, onde o povo fala e ele obedece, Arão se corrompeu porque o povo pressionou. Deus está dando estrutura para vocês, homens, hoje. Estrutura. Estrutura para lidar bem com a sua família, para lidar bem para a sua casa, conduzir para um caminho saudável. Eu fico olhando, as mulheres estão mais posicionadas às vezes nas igrejas, porque os homens estão aquém. Mas nessa noite Deus está levantando homens como os Moisés nessa terra, aleluia! Que não negociam os princípios do Senhor. E quando aquele povo pede para Arão, ele fala, tirem as argolas, tirem os pendentes. Ele ficou desesperado. Ele pega os ouros que aquele povo trouxe do Egito e ele joga no fogo, irmãos. Olha que coisa absurda. Joga no fogo. Sabe aquela criança que faz massa de modelar? Ele joga lá e vai modelando e vai olhando. Eita, saiu um bezerro. O que saísse ali, eles iam querer. Porque eles estavam querendo algo palpável para adorar. Porque eles estavam acostumados com a idolatria do Egito. Era normal. Então eles começam a adorar o bezerro de ouro. E em oração,
o Espírito de Deus falava comigo: ora, ora, porque eu vou libertar o meu povo por completo de toda a idolatria. Ah, mas eu não adoro estátuas de escultura. A idolatria não se resume só a isso. Às vezes você adora o seu dinheiro. Às vezes você adora o seu trabalho. Às vezes nós adoramos até a nossa posição. Eu canto melhor, eu prego melhor. Eu sou mais bonito, eu sou mais bonita. E Deus está dizendo: chega de bezerros de ouro no meio do meu povo. Porque a glória é minha e eu não dou ela a ninguém. Se cantamos é para a glória de Deus. Se comemos é para a glória de Deus. Se cantamos e pulamos e pregamos é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Pare de achar a última bolacha do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Você é tão bom ou tão ruim quanto eu e meu irmão que está aqui. Nós somos iguais perante os olhos do Senhor. E quando Moisés está no monte, orando, na intimidade com Deus, Deus fala: Moisés, desce. Desce. É a Bíblia quem está dizendo, viu? 32:9. Tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso. Desce, que esse povo é teimoso demais. Teimoso demais. A gente está aqui hoje. Pode escrever o que eu estou dizendo. Quando passar por essa porta dali, tem gente que vai pegar, vai brigar, vai se estressar, vai voltar a ser o que era. Deus está falando aqui, está falando, está falando, está falando, está falando. Mas quando eu saio daqui, parece que a glória de Deus só está aqui. Eu não levo ela junto comigo para casa. Amanhã eu já vou arrumar problema. Vou cair no meu pecado de estimação. Mas Deus está nos atraindo hoje para manifestar a sua glória entre nós e para mudar isso. Chega! Eu não quero ser igual, eu não quero. Toma uma decisão hoje. Será que Deus pode olhar lá de cima para cá e dizer assim: povo fiel ou povo teimoso? Servos fiéis e tementes ou povo obstinado, que se desvia a qualquer momento, que não pode ver um bate-lá, que não pode ver um copo de cachaça de cerveja, que não pode ver uma mulher passando na rua que fica olhando, que não respeita o pai, que não respeita a mãe, que não lê Bíblia. Entre tantas outras coisas. Será que vamos continuar sendo um povo desobediente? Nós iremos crescer quando a glória de Deus ela for manifesta no nosso meio. Quando a glória de Deus ela inundar toda a nossa vida, nós iremos crescer. Moisés desce do monte, intercede pelo povo. Você pode orar, eu vou ter misericórdia. Ele diz que ele manda matar o povo. Já pensou se eu dissesse aqui: você é pecador? Cadê as obreiras de oração? Mete a facada ali nela, peixeirada. Um pecador a menos, tchau. Quem é de Jesus é você, vem pra cá. Você não é não, mete a peixeira. A peixeira é facão, né? Espada. Acabou. É fácil. Mas Deus está dando oportunidade. A quem você pertence? Moisés diz: quem está com o Senhor pro lado de cá? Quem não é de Deus pro lado de lá? Aí então o júbilo do bezerro de ouro. Ei, nós somos do bezerro. Estavam dando, viu? Bezerro, bezerro, bezerro. Espada, 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 lapada, lapada. Pronto, acabou. Exterminou, acabou. Do nosso meio. É tempo, aleluia, só uma pessoa de aleluia. É tempo de exterminar o pecado do nosso meio. Glória a Deus. Por que você vai naquela igreja? Não que aquela igreja tem churrasco. Não, porque lá é bem festivo, lá é tudo. Tudo. Ela exala a presença e a glória de Deus. Aleluia! Esse é o objetivo. E ele mata. Mas Deus... E Deus disse: vai continuar. Estou triste com vocês, não quero mais andar com vocês. Para mim hoje, não quero mais andar com vocês. Já parou para pensar? Se o teu ministério ainda tem a presença de Deus?
Eu fiquei pensando isso esses dias. Eu fiz, Deus, se eu não tiver a tua presença, eu não quero fazer mais nada. Não quero me encher de atividades na igreja. Não quero fazer nada se a tua presença não estiver comigo. E Deus disse, eu não quero. Fazer assim, Moisés. O meu anjo irá com você. O meu anjo. Vocês irão. Vai ser bom. É bom. As uvas, mas uva, para que ter terra, para que ter leite e mel? Se eu não tenho a presença de Deus, nada faz sentido. Não, eu não quero, eu quero a tua presença. Ele diz aqui, Deus fala, enviarei um anjo adiante de vocês. Aí Moisés, sabe o que ele faz? Ele fala, chega Deus, eu vou fazer algo diferente, aleluia. Deus está nos convidando a fazer algo diferente. Você topa? Diga amém. Quem topa, quem não quiser, não tope. Amém. Ele está no meio do arraial. Eu cheguei aqui hoje no culto. Missionária chegou ali e fez bem assim. O negócio aqui hoje está muito bom não, hein? Está agitado. Estava agitado, um barulho, um menino gritando. E a cadeira arrastando e o povo correndo para lá e para cá. Sabe? Me fez lembrar a palavra. O arraial estava agitado porque muita gente tinha morrido. Muita gente estava em pecado e agora estava um negócio estranho. E Moisés falou assim, no meio do arraial, nesse barulho, nessa agonia, nessa confusão, eu não posso ficar. Ele pega a sua tenda e ele sai do arraial. E ele monta a tenda fora do arraial. É tempo de sair do meio de confusão. É tempo de sair do meio de tanta pressão. A gente está sob pressão aqui neste lugar. Os dias passam assim, ó. Tem gente aqui que eu estou vendo com a cara cansada. Trabalha tanto, luta tanto. Amanhã você está pensando aqui, chegar em casa eu vou lavar a roupa, eu vou arrumar a roupa do trabalho, a minha lancheira, a comida. Amanhã eu acordo de 5 e a cabeça. Se foi igual a cabeça do nosso pastor Jesus. Eu disse, irmã Mara, está chovendo, mas o pastor deve estar na chuva lá com as coisas ajeitando. Ele não para. Mas Deus está dizendo, é tempo de sair um pouco do meio da zoada, do barulho, e vir para a tenda do encontro. Porque eu quero falar com vocês. Vocês não estão entendendo. Deus quer falar, mas nós não estamos prontos para ouvir. Deus quer trazer paz para o nosso coração. Eu estou aqui hoje, mas eu estou ouvindo a voz do Senhor aqui no meu ouvido. Tem pessoas ouvindo a voz de Deus hoje que faz tempo que não escuta. Pregações vazias, púlpitos vazios, mas hoje Deus disse, eu tenho uma palavra quente para o coração do meu povo. Eu quero aquecer o coração deles de novo. Eu quero que eles sintam novamente a presença, inundar o coração, ao ponto de amanhã, quando eles despertarem da cama, eles já vão cair de joelhos para orar e buscando a presença dele. Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu estou com sede de ti. Chegar no trabalho, você está lá operando uma máquina, está cavando um buraco, alguém cava buraco aqui, está cavando um buraco, cavando um buraco e começa a chorar, por quê? Por que está chorando? Está sem dinheiro? Não. Está doente? Não. Eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo a presença aqui do meu lado, ele está comigo. Sem medo e sem preocupação, é isso que ele quer. E Moisés disse que a nuvem cobre a tenda. E ele diz, Deus, quero não, anjo, eu quero a tua presença. E ele roga. E ele fala, olha, Deus, eu vou falar um negócio contigo. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou. Sabe por quê? Porque um dia eu estava, não sou eu, é Moisés falando, viu? Eu estava apacentando as ovelhas do meu sogro Jetro. O louvor pode vir para cá, por favor? Já estou encerrando. Um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu sogro Jetro. E eu saí pelo Monte Horebe. E de repente eu tive uma visão esplêndida. E eu olhei e havia uma planta, uma sarça. E a sarça estava em chamas.
E eu fiquei assim, fui chegando perto, e uma voz disse: não venhas para cá, porque a terra que você pisa é terra santa. Tira a sandália dos pés, Moisés. Mas Moisés ficou impactado com aquela visão, não porque era uma coisa comum, porque a sarça é uma planta frágil. Uma sarça, se você tocar fogo nela, ela consome num instante. Mas ele diz na Bíblia que aquele negócio não consumia. Então não tinha como ser algo natural. Moisés disse: eu vi a glória do Senhor na sarça. E aquela presença eu não negocio. Aquela presença eu quero comigo aqui também no deserto. Porque quando chegarmos em Canaã, a tua presença nos guiará até lá. Aí ele fala: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Fala para Deus isso hoje. Se a tua presença não sair dessa igreja, eu não quero nem levantar dessa cadeira hoje aqui. Vai dormir aqui? A igreja tem alarme, viu? Tem que colocar a senha para sair depois. Se a tua presença não for comigo, eu não quero sair deste lugar. É simples, irmãos, Ele quer te levar até em casa. Ele quer te livrar pelo caminho. Você conseguiria perceber a presença de Deus saísse da sua vida? Será que você está com a presença? Olha, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E eles eram sacerdotes do Senhor. E eles estavam fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira. Mas eles achavam que o que sustentava a presença de Deus era a Arca da Aliança. Então eles se confiavam no utensílio feito por mão de homens. Mas ele não sabia que o que fazia diferença ali era a presença de Deus. Então ele usava a Arca da Aliança como um de bênção e de maldição. Então teve uma guerra contra os filisteus. 30.000 pessoas morreram porque eles levaram a Arca da Aliança achando que ia vencer. Mas a vida deles estava totalmente errado. Você não pode pegar a igreja e fazer da igreja um amuleto. A igreja não é um amuleto. Para vir para cá orar e receber a presença de Deus e ir para casa e continuar do mesmo jeito, não. Você precisa levar a glória de Deus junto com você. E aqueles jovens morreram. E a Bíblia diz que a mulher de Finéias, ela teve um filho. E ela colocou o nome dele e acabou. E se foi a glória de Deus. Quantas pessoas aqui estão nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto, com o acabou de Deus? Não tem mais glória, não tem mais presença. Parece um sepulcro caiado, está vazio. Uma palavra dessa, o louvor toca, você não sente mais nada, porque a glória de Deus já se foi. Mas nessa noite o Senhor está te convidando. Você tem que vir para um lugar onde tem uma fenda, é no meio de uma rocha. Eu passarei por lá, você vai me ver de costas. Aleluia. E Moisés fala: peço que me mostres a tua glória. Fica de pé comigo. Peço que me mostres a tua glória. Talvez você não tenha visto mais a glória de Deus. Talvez não tenha mais sentido a glória de Deus. Talvez seja vazio e frio hoje aqui. Mas quando você pedir: Senhor, me mostra a tua glória, Ele não nega a ninguém. Ele não nega a ninguém. É tempo de viver algo novo com Deus.